uma espaçonave estranha ou um pequeno dispositivo de fabricação extraterrestre. Ou um livro escrito em hieroglifos alienígenas. Nunca. Há relatos dessas coisas, mas jamais as próprias coisas. A busca por civilizações alienígenas tem uma importância, apesar da notável falta de evidências de OVNIs. A maioria dos astrônomos, por exemplo, considera a vida extraterrestre um assunto digno de uma procura vigorosa, se cautelosa. Eu mesmo acho irresistível a ideia de descobrir uma prova, talvez uma simples inscrição, que fornecesse a chave para entender uma civilização alienígena e exótica. Este é um apelo que nós, humanos, já sentimos antes. Em 1801, um médico famoso era o governador da província francesa de Isère. O seu nome era Joseph Fourier. Em uma inspeção de rotina nas escolas de sua província, Fourier descobriu um garoto excepcional de 11 anos de idade, Jean-François Champollion. Com seu intelecto precoce e seu notável talento para línguas, o garoto já havia ganho a atenção admirada dos professores locais. Fourier também ficou muito impressionado. O que Champollion viu pela primeira vez na casa de Fourier determinou o curso de sua vida e revelou os segredos de uma civilização alienígena. Fourier tinha participado recentemente, como um dos muitos cientistas, da expedição de Napoleão ao Oriente Médio. Ele tinha sido encarregado de catalogar os monumentos astronômicos do Egito. O garoto ficou extasiado com a coleção de artefatos do Antigo Egito de Fourier. Os misteriosos fragmentos de um mundo perdido. A França, nessa época, foi inundada com esses artefatos pilhados por Napoleão e que agora despertavam um grande interesse entre professores e o público em geral. A atenção do garoto foi atraída por uma espécime de hieroglifos egípcios. O que querem dizer? Perguntou ele. Ninguém sabe, foi a resposta de Fourier. Ali, naquela hora, Champollion resolveu que iria entender aquela língua que ninguém conseguia ler. Que iria decodificar as mensagens de um outro mundo e uma outra época. Ele tornou-se um linguista soberbo e mergulhou nos hieroglifos. Fourier editou a descrição ilustrada da expedição de Napoleão. O jovem Champollion estudou-a avidamente. Para o povo da Europa, estas imagens exóticas revelaram uma civilização totalmente alienígena. Um mundo de monumentos muito elevados e nomes mágicos. Dendera, Karnak, Luxor. Cada ilustração era uma charada proposta pelo passado para o presente. E entre elas estavam fotos de uma coisa chamada Pedra de Roseta e retratos do povo que vivia entre as ruínas dos faraós. O Egito tornou-se a terra dos sonhos de Champollion. Mas foi apenas em 1828, 27 anos depois de sua visita decisiva a Fourier, que Champollion botou os pés no Egito pela primeira vez. Com seus companheiros, Champollion fretou barcos no Cairo e navegou lentamente rio acima, seguindo o curso do Nilo.
Foi uma viagem de muitas semanas que Champollion registrou com detalhes extraordinários. Foi uma expedição através do tempo. Uma viagem através dos séculos, para um outro mundo. Champollion, quando adulto, já havia conseguido uma decifração brilhante dos hieroglifos. Uma palavra, incidentalmente, que quer dizer entalhes sagrados. Agora Champollion estava fazendo uma peregrinação à cena dos antigos mistérios que ele tinha sido o primeiro a entender. Champollion escreveu: entardecer do 16º dia. Finalmente chegamos a Dendera. Estávamos a apenas 1 hora de distância dos templos. Conseguiríamos resistir à tentação? Eu pergunto ao mais frio de vocês, éticos. Jantar e sair imediatamente eram as ordens do momento. Sozinhos e sem guias, nós cruzamos os campos. Presumindo que os templos estavam em linha reta do nosso barco, nós andamos assim por 1h30 sem achar nada. Finalmente descobrimos um homem que nos pôs na rota certa e terminou andando conosco de boa vontade. O templo apareceu para nós finalmente. Eu não vou tentar descrever a impressão que as varandas e, acima de tudo, o pórtico causou em nós. Nós ficamos 2 horas lá, em êxtase, passando pelos salões imensos e tentando ler as inscrições exteriores à luz da lua. Não foi com pequeno êxtase que Champollion entrou nos locais sagrados do templo e examinou as palavras que tinham esperado pacientemente 500 mil de noites por um leitor. Para seu irmão, Champollion escreveu dizendo de sua alegria em confirmar que ele conseguia entender a escrita naquelas paredes. Agora estou orgulhoso, disse ele, que tendo seguido o curso do Nilo até a segunda catarata, eu tenha o direito de anunciar que não há nada a modificar em nossa carta no alfabeto de hieroglifos. O nosso alfabeto é bom. Ele é aplicável com o mesmo sucesso, antes de tudo, em monumentos egípcios da época dos romanos. E também, o que é mais interessante, as inscrições em todos os templos, palácios e tumbas da época faraônica. Champollion estava estupefato com a grandeza que o cercava. Isto é a união, disse ele, de graça e majestade no mais alto grau. Nós, na Europa, somos apenas anões. Nação alguma, antiga ou moderna, concebeu a arte da arquitetura em estilo tão sublime, grande e imponente quanto os antigos egípcios.